Boa noite a todos, juntos para mais um dia dos nossos estudos do Livro dos Espíritos. Nós estamos no subtítulo Transmigrações Progressivas, do capítulo 4 da segunda parte do Livro dos Espíritos. Bom, nós paramos ontem, nós fomos estudando até a questão 196, então hoje nós vamos prosseguir a partir da questão 196. Nessa questão, Kardec vai perguntar: não podendo os espíritos aperfeiçoar-se, a não ser por meio das tribulações da existência corpórea, segue-se que a vida material seja uma espécie de crisol ou de depurador, por onde tem que passar todos os seres do mundo espírita para alcançarem a perfeição? Então, em questões anteriores, os espíritos já haviam esclarecido que para a nossa evolução é necessário essas reencarnações, pelo menos no grau de evolução em que nós estamos, e que essa necessidade de reencarnarmos em planos mais físicos, mais densos, ela vai diminuindo na medida em que o espírito vai evoluindo e passa então a estagiar em mundos mais avançados. Nós, que ainda somos espíritos sujeitos a este mundo de provas e de expiações, e a seguir sujeitos ao mundo de regeneração nos próximos séculos, nós ainda vamos estar sujeitos a esse retorno ao plano físico através da reencarnação. Então, Kardec quer perguntar se isso realmente é uma lei para todos os seres que vivem no plano espiritual, e se nesse caso o corpo material funcionaria como um depurador. A resposta deles é sim, é exatamente isso. Eles se melhoram nessas provas, evitando o mal e praticando o bem. Porém, somente ao cabo de mais ou menos longo tempo, conforme os esforços que empreguem. Somente após muitas encarnações ou depurações sucessivas, atingem a finalidade para que tendem. Vamos entender muito bem esse conceito de depuração. Vamos iniciar, nós precisamos, para entender isso, vamos imaginar que após essa minha vida física, eu tenho algumas conquistas do meu espírito, mas também eu acarretei alguns débitos. Vamos supor que um dos meus débitos seja, por exemplo, uma mágoa que eu carreguei durante décadas e parti do plano físico com esta mágoa, porque eu não soube perdoar. Esta mágoa é um sentimento, gerou inevitavelmente energias desequilibradas durante a minha vida física e que se impregnaram também no meu perispírito. Via de regra, elas podem ter, inclusive, interferido um pouco na minha saúde física. Eu posso ter tido mais propensão a enxaquecas, eu posso ter tido um problema cardíaco, eu posso ter tido hipertensão, eu posso até mesmo ter desenvolvido um câncer. O fato é que este sentimento desequilibrado interferiu no meu corpo físico, mas interferiu também no meu perispírito. E ao desencarnar, como nós não mudamos, como num passe de mágica, então os sentimentos que eu tinha no momento do meu desencarne, eu acordo do lado de lá com os mesmos sentimentos, os mesmos amores, os mesmos ódios, praticamente os mesmos preconceitos, as mesmas visões mais alargadas ou mais restritas, enfim. Porque a vida é um contínuo, eu só mudei de plano. Mas uma vez do lado de lá, é claro que eu também vou prosseguir o meu aprendizado. Eu vou continuar amando, estudando, e Deus queira, vou repensar tudo aquilo que se referia a ódio, a amargura, mágoas profundas. Por quê? Porque eu estou sentindo do lado de lá que isso interferiu de maneira não saudável no meu corpo perispiritual, que vale dizer que eu chego de lá, não me sentindo lá muito bem, como eu gostaria de me sentir.
Depois de passado um tempo no plano espiritual, eu percebo que por mais que eu estude, por mais que eu trabalhe do lado de lá, e por mais que eu efetivamente me arrependa de tudo aquilo que eu fiz errado, algumas questões eu preciso trabalhar de modo mais profundo, principalmente questões relacionadas à dificuldade de perdoar. Vejam só que eu estou dando um exemplo fictício para vocês que estão acompanhando os nossos estudos, mas fundamentada em algumas informações que o plano espiritual me traz. Então eu estou criando isso. A minha dificuldade de perdoar é muito difícil, nesse exemplo que eu estou dando. E eu percebo que só no plano espiritual eu não vou conseguir refazer esse sentimento. Eu não vou conseguir amar aquele que eu não perdoo. E aí eu me proponho a retornar ao mundo físico. Então vejam só, eu estou desencarnada, mas eu trago sequelas, lesões, vamos dizer assim, energético, eletromagnéticas, incrustadas, fixadas no meu perispírito, por conta do meu desequilíbrio sentimental na minha última encarnação. E ao me propor a retornar ao plano físico, eu estou ciente, porque nesse caso eu tenho ciência daquilo que eu quero realizar, e aí eu estou pensando nesse caso meu que eu vou poder dar palpite, vou poder escolher um pouquinho, não muito, mas um pouquinho, da minha próxima experiência. Então eu fico ciente pelos benfeitores que, dada essa lesão que eu ainda trago no perispírito, eu vou apresentar algumas deficiências. Por quê? Durante a gestação é o espírito que administra a formação do próximo corpo físico. E aquilo que está muito fixado no espírito, ou aquilo que foi programado para que o corpo físico vá desenvolver durante a vida física, o meu espírito dá o comando para os elementos genéticos que, ao se combinarem, vão formar o corpo físico que eu necessito. E aí eu renasço. Eu renasço com uma lesão cardíaca. Mas eu tenho uma proposta de reconciliação. E vamos supor, neste exemplo fictício que eu estou dando, que eu consigo realizar, né? Então, eu nasço na mesma família que o meu anterior desafeto, né? E nós conseguimos não só nos tolerar, mas conseguimos aprender a nos amar. Aos trancos e barrancos, muitas vezes, mas conseguimos. E eu desencarno novamente ao fim dessa última experiência. E aí eu chego de lá e percebo que o meu perispírito agora está saudável. Eu já não trago mais aquela lesão na região cardíaca relacionada à minha dificuldade de perdoar, porque eu aprendi. E porque efetivamente eu aprendi a amar aquele que eu odiava, aquele que eu não conseguia perdoar. Então, esse exemplo, vocês percebem de forma muito clara que o corpo físico é esse depurador. Então, nele ficou, digamos assim, ele filtrou aquela lesão que eu trazia perispiritual, e eu apresentei lesões no corpo físico por conta desta filtragem, e ao retornar ao plano espiritual, eu apresento um perispírito, então, mais saudável, mais leve. Espero que vocês tenham entendido mais ou menos esse sentido de depurador. Mas vamos continuar. Na linha A dessa mesma questão 196, Kardec pergunta: é o corpo que influi sobre o espírito para que este se melhore, ou o espírito que influi sobre o corpo? Eu já dei a resposta para vocês. A resposta dos espíritos. Teu espírito é tudo. Teu corpo é simples veste que apodrece. Eis tudo. E aí Kardec traz, no comentário a linha A,
um exemplo similar também a que eu acabei de dar sobre essa questão do depurador. Então vamos ao exemplo, vamos à narrativa de Kardec. O suco da vide nos oferece um símile material dos diferentes graus da depuração da alma. Ele contém o licor, que se chama espírito ou álcool, mas enfraquecido por uma imensidade de matérias estranhas que lhe alteram a essência. Esta só chega à pureza absoluta depois de múltiplas destilações, em cada uma das quais se despoja de algumas impurezas. O corpo é o alambique, em que a alma tem que entrar para se purificar. As matérias estranhas se assemelha ao perispírito, que também se depura à medida que o espírito se aproxima da perfeição. Então, aí vocês têm um outro exemplo analógico, né, ao que eu acabei de dar, no causo fictício que eu criei, né, do qual eu me utilizei de desencarnes e reencarnações, e Kardec usou aqui, então, a questão do alambique. Né? Então, o corpo é um alambique, no qual o espírito precisa estar imerso para que ele vá se depurando, né? Mas são necessárias várias imersões, digamos assim, em alambiques diversos, porque cada destilação nós vamos nos desapegando de lesões, de imperfeições das nossas almas. E aí nós vamos começar um novo subtítulo: Sorte das crianças depois da morte. Todos estes subtítulos estão neste capítulo 4, que fala sobre a pluralidade das existências. Então, nós começamos estudando reencarnação, e aí Kardec coube por bem trazer alguns subtópicos, penso eu, de questões aflitivas que as pessoas levavam até ele, questionamentos do próprio Kardec, questionamentos de outros com os quais ele convivia no século XIX. Então, muito possivelmente, essa era uma questão, como ainda é até hoje, né? Porque produz grandes dores nos pais, na família toda, né? Quando nós, então, perdemos crianças, né? Para a desencarnação. Esse subtópico vai das questões 197 a 199. Vamos lá. Na questão 197, Kardec vai perguntar: poderá ser tão adiantado quanto de um adulto o espírito de uma criança que morreu em tenra idade? Eles respondem: algumas vezes o é muito mais, porquanto pode dar-se que muito mais já tenha vivido e adquirido maior soma de experiência, sobretudo se progrediu. Então vejam só, os espíritos não estão falando que todas as crianças possuem espíritos mais avançados que os pais, mas eles estão dizendo que pode sim se dar, e que isso é bastante comum. Na linha A, Kardec ainda pergunta: pode então o espírito de uma criança ser mais adiantado que o de seu pai? Isso é muito frequente. Não o vedes vós mesmos tão amiudadas vezes na terra? Então, isso é muito comum de nós vermos. Já era aquela época e permanece sendo até hoje, né? Então, talvez nós não conheçamos ninguém tão próximo, ou às vezes conheçamos na nossa própria família uma criança que de repente fala, que aparentemente dá lições de diversificados assuntos, mas inclusive lições acerca da paz, do amor, da misericórdia, da compaixão, e dá lições aos adultos, aos próprios pais. Então isso é muito comum. Na questão 198, Kardec vai perguntar: não tendo podido praticar o mal, o espírito de uma criança que morreu em tenra idade pertence a alguma das categorias superiores? Então, veja bem, Kardec quer saber o seguinte: se as crianças que morrem após pouco tempo de vida no plano físico, se elas pertencem a planos espirituais mais avançados, ou se elas, por conta deste desencarne,
com pouca idade, elas são levadas a planos superiores. E a resposta deles é a seguinte: se não fez o mal, igualmente não fez o bem. E Deus não o isenta das provas que tenha de padecer. Se for um espírito puro, não o é pelo fato de ter animado apenas uma criança, mas porque já progredira até a pureza. Então aqui os espíritos trazem uma diferença bastante significativa. Não é porque uma criança morre com pouca idade que ela é um espírito puro. Mas eu posso ter um espírito puro que tenha reencarnado e que tenha morrido com pouca idade. Entenderam a diferença? Por quê? Porque Deus é sempre justo. E dentro desta justiça, ele não pode levar em consideração tão somente o pouco tempo vivido no plano material ou muito tempo vivido no plano material. Nós temos um aprendizado, nós, espíritos imortais. Então, esta vida física é uma experiência. A vida é uma só, nós já falamos sobre isso lá nos nossos estudos iniciais, né? Que eu, por exemplo, considero que essa vida é única. A vida do espírito imortal. E esta vida única que eu tenho, eu, claro, me sujeito a várias experiências reencarnatórias. Mas a vida é uma só. O meu espírito é um só. E ele vai acumulando aprendizados, experienciando em várias experiências físicas, em várias reencarnações, me utilizando de vários corpos físicos que servem ao propósito do meu aprendizado, da minha progressão, para a minha evolução. Então, o Deus, as leis divinas, têm este olhar para com todos nós. Então, não é porque alguém viveu só 2, 3, 4, 5 anos que ele já trilhou todo o aprendizado necessário e essencial ao espírito. E não é porque alguém viveu 90, 100, 110 anos que nesse tempo não é necessariamente obrigatório que ele tenha aprendido tudo que seja necessário para que ele seja um espírito puro. Nós vamos nos sujeitar a várias experiências, umas mais longas, outras mais curtas, dependendo da nossa necessidade de aprendizado. Na linha A, na questão 199, que é a próxima, Kardec pergunta: por que tão frequentemente a vida se interrompe na infância? Imagino eu que no século XIX, o índice de mortalidade infantil ainda deveria ser muito alto. E olha que nós estamos falando do dito então mundo civilizado, porque a Europa era o que havia de mais avançado no século XIX. Mesmo as novas colônias na América que já existiam, elas ainda perdiam muito, digamos assim, na estrutura das cidades para a Europa. Isso sem se falar na África, por exemplo, e em outras localidades, onde você não tinha praticamente estrutura quase nenhuma, como ainda se vê muito pouco hoje em dia, no século XXI. Então, esse índice alto de mortalidade infantil provavelmente fez com que Kardec fizesse essa pergunta: por que tão frequentemente a vida se interrompe na infância? E os espíritos respondem a ele: a curta duração da vida da criança pode representar para o espírito que a animava o complemento de existência precedente interrompida antes do momento em que devia terminar. E sua morte, também não raro, constitui provação ou expiação para os pais. Então veja só, nessa resposta os espíritos, a princípio, eles já descartam o acaso. Então não há morte de uma criança por acaso. Assim como, creio eu, não há uma morte efetivada por acaso. Então, eu tenho um entendimento acerca da lição do Cristo, que não cai nenhuma folha de uma árvore sem que meu pai o saiba, de forma muito abrangente,
Ou seja, nós estamos todos irmanados e subjugados a leis divinas, no entanto, dotados sempre de livre-arbítrio. Por que eu fiz questão de ressaltar isso agora? Porque, por exemplo, um suicídio não é previsto, mas ele acontece. Mas ele acontece porque você se utiliza do seu livre-arbítrio e faz esta escolha que vai contrária à vontade divina, às leis divinas, e, portanto, você se sujeita a um aprendizado, muitas vezes, amargo depois disso. Então, a morte de nenhuma criança é ocasional, é fortuita, é por acaso. Nenhum pai, nenhuma mãe recebe um filho e o perde, às vezes, por uma doença ou por um acidente, de modo gratuito, sem que haja um envolvimento com aquela criança que partiu. Então, Kardec traz duas possibilidades. É claro que ele tem que generalizar, nós já falamos sobre isso, né? Quando você estuda, quando ele estuda e traz, ele tinha o objetivo de formar a base da codificação espírita. Ele não desejava, com certeza lá no século XIX, abranger todas as situações que pudessem vir a acontecer. Então ele nos traz condições para que nós possamos entender a justiça e a lógica da aplicação das leis divinas, como funciona a lei da vida do espírito imortal, para que a gente pudesse, com o passar do tempo, abranger todas as situações, todos os desafios que a própria vida nos apresenta. Então aqui ele achou por bem trazer dois exemplos genéricos. O primeiro, que muitas vezes a morte de uma criança se refere a uma vida anterior que foi interrompida. Ele nem fala por que foi interrompida. Cabe à nossa imaginação, ao nosso raciocínio lógico, imaginar qual o tipo de interrupção. Um acidente, ou mesmo suicídio, algo que tenha implicado e marcado aquele espírito profundamente a ponto dele precisar retornar ao plano físico da matéria e viver poucos anos no plano físico. Mas Kardec não para só aí. Ele diz que muitas situações também se referem a provas e expiações dos pais. Quanto a isso, eu já não me recordo mais em qual livro que eu obtive essa lição, mas me marcou. Vocês podem rir de mim, quem me conhece sabe que às vezes eu lembro o livro e o autor, mas às vezes eu não lembro. Eu falo assim, eu li, e não sei muito bem aonde, mas eu gravei o fato, o caos. E nesse livro, que eu não me recordo qual foi, a lição dizia que quando há a perda de um filho, ou quando há um processo muitas vezes difícil, em que você recebe uma criança especial. Muitas vezes, aliás, não é nem muitas vezes, sempre, a profunda ligação dos pais com este espírito que retornou à vida física. Este espírito que vai partir antecipadamente ou que veio com severas limitações físico-mentais. E esse livro dizia que, via de regra, estas profundas ligações dos pais, dos familiares com este espírito que reencarna, acontecem ou por muito amarem, ou porque participaram de débitos juntos com este espírito em experiências do passado. Vamos dar exemplos fictícios para vocês entenderem. Aqueles que já leram Nosso Lar vão se recordar, por exemplo, quando a mãe de André Luiz, que é um espírito que se encontra em um nível mais elevado que o do próprio André, quando ela lhe conta, né, que ela vai retornar ao plano físico. E que ela vai retornar ao plano físico para receber o pai de André Luiz, que já estava desencarnado e em situação muito triste no umbral, e vai receber ainda os dois espíritos relativos a duas mulheres que foram amantes
do pai de André Luiz, na última vida. Os três em situação muito difícil no plano espiritual, em zonas muito tristes, em zonas infelizes da espiritualidade. E André Luiz, nesse momento que a mãe conta isso para ele fala assim, mas por quê? A senhora não precisa. Com certeza pensando em que condições esses espíritos renasceriam. Que seriam condições difíceis, né? Porque não eram espíritos, digamos assim, harmonizados, equilibrados. Eram espíritos atormentados e com certeza acarretariam muitos desafios no retorno ao mundo físico. E ela, no entanto, reafirma para André que ela sabe disso. E que ela volta porque ela muito ama. Então, a capacidade de amar da mãe de André Luiz era suficiente para que ela aceitasse o compromisso de retornar ao plano físico para receber aqueles 3 espíritos que ela amava, para que ela pudesse auxiliá-los na medida da sua possibilidade. Então, muitas vezes, as nossas famílias materiais, em que há uma perda de uma criança em ter-idade, ou que nós recebemos filhos em condições especiais, justamente porque nós amamos muito e nos comprometemos a auxiliá-los no plano físico. Enquanto encarnados, muitas vezes a gente esquece do compromisso que nós abraçamos. E em momentos, às vezes, de muita dor, a gente fala assim, mas eu não pedi isso. Mas, via de regra, pelo menos nestes casos em que você veio porque muito ama, você se comprometeu anteriormente. Mas a outra situação, em relação a débitos e a expiações, vamos dar um outro exemplo. Vamos pensar um espírito que se chama João. Aliás, numa vida encarnada, nós vamos ter o João, o Pedro e o Paulo. O João é o líder de uma gangue. E ele alicia jovens, às vezes adolescentes, para que fazerem parte do bando dele. Que vai roubar, vai furtar, muitas vezes vai agredir e até mesmo vai matar. João é a cabeça pensante. Pedro e Paulo são 2 adolescentes que João aliciou e encaminhou para o mal, para o desregramento. Passados, às vezes, muito tempo, nós vamos retornar nesse exemplo fictício e vamos visualizar João, já bastante arrependido no plano espiritual. Esse espírito que tinha um alto poder de convencimento e, portanto, muito inteligente, na medida em que ele se deparou com a realidade triste que ele tinha, ele se dedicou efetivamente à melhora íntima dele. E ele, às vezes, passa várias experiências em desafios muito grandes. Até que ele se vê, então, nesse exemplo fictício que eu estou dando, numa situação um pouco mais estável. Mas ele sente que ele ainda não pode avançar muito, porque ele ainda possui provas e expiações atrasadas em relação àqueles que ele encaminhou para o mal. E aí nós vamos olhar, junto com isso, aqueles mesmos espíritos, Pedro e Paulo, que foram aliciados lá séculos atrás por Pedro, e nós vamos por João, e nós vamos ver Pedro e Paulo ainda espíritos bastante infantis, bastante imperfeitos, ainda muito enraivecidos, necessitando de uma direção, necessitando de um auxílio efetivo, de uma mão forte que os reencaminhe para o caminho reto novamente. E aí João, porque tem ligação, tem provas, tem débitos que o ligam a Pedro e Paulo lá do passado, e João não consegue avançar, porque ele tem esse débito. E aí então João assume muitas vezes o compromisso, ou vem compulsoriamente falando, junto a Pedro e Paulo, em experiências difíceis no plano dos encarnados. Recebe filhos, João recebe filhos, pode ser Pedro ou Paulo, que desencarnam mais cedo, filhos às vezes com limitações físico-mentais acentuadas, enfim, situações às vezes de pobreza extrema,
dificuldades de relacionamento, enfim. Então, o compromisso, o débito de João para com aqueles dois espíritos, o imanta a eles. Dizendo quase que em outras palavras, você não vai avançar se você não ajudar eles a avançarem também. Então, acaso não existe. Mas vamos continuar. Na linha A dessa questão 199, Kardec pergunta: que sucede ao espírito de uma criança que morre pequenina? Recomeça outra existência. Veja bem, essa criança pequenina, segundo o relato dos espíritos, ela vai crescer, ela vai desenvolver-se no plano espiritual também. Então, não é num passe de mágica em que ela desencarna bebê e chega do lado de lá um espírito adulto, não. Quanto mais evoluído for o espírito, mais rápido é esta maturação após a morte física. Então, em menos tempo, o seu perispírito vai amadurecer, ele vai crescer, vai tornar-se jovem e vai ter, então, o pleno uso da sua inteligência e da sua capacidade. Quanto mais evoluído o espírito for, mais rápido é esse processo. Mas espíritos medianos, espíritos ainda imaturos, quando desencarnam pequeninos, são acolhidos nos planos espirituais por verdadeiras escolas, verdadeiras casas-lares, com espíritos maternais que os acolhem, que cuidam deles. E eles vão levar o tempo necessário atravessando a primeira infância, a adolescência e a juventude para tomarem novamente posse plena da sua inteligência. Para então reprogramarem, se necessário e quando necessário, novo retorno ao plano físico da matéria. Nós encerramos por aqui nossa meia hora de estudo do Livro dos Espíritos, mas a gente volta amanhã às 7 horas da noite, começando um novo tópico, sexos nos espíritos, ainda nesse capítulo 4. Eu agradeço a presença de todos vocês, em especial da Denise, do Edgar, do Carlos e todos os demais companheiros que acompanham os nossos estudos. E até amanhã, 7 horas.